Estamos ao vivo, tudo bom com vocês? Boa noite. Hoje, infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos por conta de problemas com a conexão com a internet, então, por isso estamos iniciando um pouco mais tarde que o habitual. Nós fizemos um teste mais cedo, mas estávamos enfrentando muitos problemas, então vamos tentar fazer a live agora e espero que dê certo. E aí, como é que vocês estão hoje? Eu espero que estejam bem. E eu tô aqui vestida a caráter, porque hoje nós iremos falar sobre instrumentos mágicos. Então, começando, né? Porque existem diversos instrumentos mágicos. O que eles são? Eles são modos de nós estarmos utilizando de energias da natureza e objetos simbólicos para estar canalizando a nossa energia, né? Para estar aí transformando a nossa energia e utilizando-se da energia da natureza para estar transformando a nossa realidade. Então aí existem diversos instrumentos mágicos e aqui eu vou estar falando da maioria deles, né? A começar pelo incenso. O incenso representa o elemento ar. E ele representa toda essa nossa questão da meditação, da concentração. Por isso, ele representa tanto o elemento ar, por ter toda essa questão de meditação, de conexão e elevação mental. Então, aí nós temos o incenso, que também pode representar o elemento fogo, pela questão de nós termos que acender ele permanecer aceso até acabar. Então, aí ele vai estar representando também o elemento fogo. E nós utilizamos ele quando queremos atrair para a nossa vida uma determinada energia, uma determinada intenção. Então, vai depender aí do aroma de cada incenso e isso vai dizer qual a finalidade dele. Também existem formas de você aí estar fazendo incenso com ervas, com plantas no geral, né? Então você pode estar queimando sálvia, você pode estar queimando canela em pau para fazer um incenso natural que tem a mesma finalidade que um desses incensos comprados. A diferença é que esse é mais fácil de você encontrar com uma diversidade de aromas. Temos também, além da canela e da sálvia, temos também o palo santo, que ele é muito bom aí para nós estarmos limpando energias, para nós estarmos banindo coisas ruins do nosso lar, da nossa vida, né? De repente do nosso ambiente de trabalho. Então aí tem diversas opções de incensos 100% naturais que você mesmo pode estar fazendo. Nós também temos o caldeirão. O caldeirão, ele representa muito essa coisa do sagrado feminino. Entretanto, o caldeirão ele representa o elemento água, por ele ter toda essa questão da vida, né? A água, ela tem essa coisa da purificação, ela também está muito relacionada à lua, que nos remete ao sagrado feminino. E o caldeirão, ele tem inúmeras finalidades. Assim como nos filmes, ele também pode ser utilizado para fazer poções, para cozinhar.
E você também pode estar utilizando ele para acender alguma vela dentro, ou então até mesmo para estar colocando ervas, plantas, flores, entre outras ingredientes naturais, e estar queimando eles realmente para poder estar utilizando mesmo como se fosse um incenso, né? Então você aí tem também essa opção. E não tem, como diz, muito como falar que ele não tem a mesma finalidade que nós vemos nos filmes, porque ele tem, com a diferença de que poções não são bem daquele jeito que nós vemos em filmes. Então, aqui hoje nós vamos estar falando sobre esses itens, sobre esses instrumentos mágicos, e também lembrando muito de como eles são representados em filmes, porque muito do que nós utilizamos na magia natural é representado em diversos filmes, só que de uma maneira um pouquinho distorcida. E então, o próximo que nós iremos falar é a vela. A vela, ela vai estar aí representando o elemento fogo, então ela tem toda essa questão de transformação, de transmutação de energias. Ela tem aí a finalidade de estar nos auxiliando a concentração, a meditação. Ela também, dependendo da cor, como eu falei na live anterior, ela vai estar nos auxiliando a alcançar o nosso objetivo. Então aí também vai depender da cor dela, e ela tem muito, como eu falei, essa ideia da transformação. Então vai também depender muito da cor dela, mas nós utilizamos velas com diversas finalidades, seja aí para estar fazendo orações para as divindades ou deuses que nós acreditamos e cultuamos. Ela tem a finalidade de estar representando o elemento fogo no nosso altar. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou estar falando sobre o altar, sobre os elementos que nós podemos utilizar nele, né? Mas aí ela tem essa função de transformação, de atrair coisas novas para a nossa vida. Então, vai depender mesmo da cor dela e também da intenção, né? Não podemos esquecer que a vela nada mais é do que um canalizador, um receptáculo de energia. Então, ela vai te auxiliar a atrair para a sua vida aquilo que você desejar. Em seguida, nós vamos falar sobre um instrumento mágico um pouquinho polêmico, porque nós temos uma visão muito errada dele, do que ele faz, né? Principalmente por conta dos filmes, que é a varinha. A varinha, ela vai estar aí representando o elemento ar, e ela tem toda essa questão de nos ajudar a estar juntando, né, mente, corpo e espírito, e ela vai estar aí nos auxiliando a canalizar a nossa energia. Ela tem diversas funções, como abrir e fechar círculos mágicos. Também vou estar falando sobre círculos mágicos mais pra frente, né? Círculos de proteção, ela também é boa para fazer encantamentos e feitiços, né? E ela pode ser utilizada em orações, em rituais, para até mesmo finalizar uma poção. Eu uso muito para finalizar poções, eu gosto muito de estar usando a varinha
para finalizar poções, mas também utilizo ela para fazer feitiços. É interessante que a sua varinha seja feita por você. É obrigatório que ela seja feita de materiais naturais, de preferência a madeira, porque ela ajuda assim a canalizar a sua energia. Algumas pessoas enfeitam elas com desenhos, penas, fitas. Algumas colocam cristais nas pontas da varinha. Mas é interessante, a maioria dos seus instrumentos no geral, você mesmo está fazendo. Claro que não é obrigatório, porque nem sempre está ao nosso alcance os materiais, mas nós também podemos comprar, não tem problema algum, aí você está comprando os instrumentos mágicos que você for utilizar. E em seguida nós temos o atame, que se assemelha muito a um punhal. O atame eu não tenho, porque eu não utilizo. Entretanto, eu vou depois na edição deixar uma imagem de como ele é, para vocês terem uma noção. E o atame é uma espécie de punhal e ele representa o elemento ar e o elemento fogo. Em contrapartida do caldeirão, ele vai estar representando aí o sagrado masculino, né? E o atame, ele é usada em diversas linhas da magia. Ele é utilizado com funções muito semelhantes à varinha, que tá aí abrindo e fechando os círculos mágicos, círculos de proteção. Ele pode ser utilizado para fazer símbolos mágicos no ar. Ele pode ser utilizado para banimentos, para cortar energias astrais, porque por ele ter esse simbolismo de ser uma faca, ele aí tem também essa questão energética de estar cortando tudo aquilo que nós não desejamos da nossa vida, né? Ele serve para direcionar energias no geral, assim como a varinha também. E nós temos também o cajado ou bastão, como queira chamar. Ele tem a mesma função que a varinha. A diferença dele é apenas o formato e o tamanho, que é bem maior. E ele comumente é utilizado por pessoas do sexo masculino, entretanto não tem regra nenhuma. Se você, independente do seu sexo, independente do seu gênero, você pode estar utilizando tanto a varinha ou o bastão, é da sua preferência, da sua escolha. Você também pode estar utilizando o atame para substituir isso, mas aí vai da sua preferência mesmo, né? E nós temos o chapéu, que representa o elemento fogo e também representa o éter, o espírito, que é o conhecido como quinto elemento. E ele tem justamente esse formato de cone com tudo para estar representando essa conexão com o divino, para estar aí representando essa elevação mental, essa sabedoria, né? Porque nós utilizamos ele na cabeça, então ele tem essa finalidade de estar aí nos auxiliando a ter uma maior concentração, uma melhor meditação na hora que nós formos realizar algum tipo de magia, seja fazer
uma poção, seja para ter maior concentração num ritual. Já fala aqui de contrapartida que rituais não são nada assim que para atrair o mal de alguém, e nada mais é do que uma espécie de feitiço envolvendo instrumentos mágicos, só que com uma maior complexidade. Ele é muito mais forte, ele é feito para atrair para sua vida algo que você deseja, só que com uma maior intensidade, porque ele tem todo um processo, né, como o próprio nome diz, ele tem esses processos ritualísticos para aí você tá emanando mais a sua própria energia e atraindo mais as energias do universo para estar aí alcançando aquilo que você deseja. E nós temos, vou estar aqui mostrando a minha, vou tentar pelo menos porque ela é bem grande. Nós temos a vassoura, que é muito polêmica também por conta de filmes e tal, e já adianto vocês que infelizmente nós não utilizamos para voar. Não dá para voar em vassoura, infelizmente, bem que eu gostaria. E eu vou aqui estar mostrando os detalhes da minha, ela tem esses desenhos, tem uma pena, e é opcional que você fabrique o cabo da sua vassoura, as cerdas. A minha eu comprei, mas você pode comprar ou pode fazer. A minha é de palha. Você também, se desejar, pode estar prendendo nela alecrim, sálvia, lavanda, vai depender aí do que você quiser, mas você pode estar aí amarrando as cerdas dela, alguma erva, alguma flor, para estar atraindo para sua vida a energia que aquela erva tem, aquela flor tem, né? Aquela planta, enfim. Então aí você pode estar fazendo a sua vassoura ou pode estar comprando. A minha eu comprei apenas as cerdas, entretanto o cabo fui eu quem fiz. Ela é bem grande, não dá para eu mostrar aqui. E aí a vassoura representa o elemento água. Por quê? Porque a finalidade da vassoura é muito semelhante à finalidade de uma vassoura comum, que é limpar. E a água tem essa coisa de purificação, de limpeza. E a vassoura, a vassoura tem essa coisa de estar nos auxiliando a limpar, mas ao invés de limpar sujeiras físicas, ela nos auxilia a limpar nada mais do que sujeiras energéticas, né? Então ela vai estar aí nos auxiliando a limpar tudo de ruim que nós não desejamos mais ter na nossa vida. Ela nos ajuda a banir energias ruins da nossa vida. Em seguida, nós temos o boline, que nada mais é do que uma espécie de faca, geralmente de cabo branco, que aí nós vamos estar utilizando, né, para cortar ervas e plantas no geral, né, para desenhar na terra quando nós formos desenhar algum símbolo mágico que nós precisarmos utilizar, também para desenhar um círculo na terra, né, um círculo mágico de proteção, abrir e fechar círculos mágicos. Ela é também utilizada como instrumento em práticas alquímicas e ela é utilizada assim para cortar qualquer coisa referente à magia.
E ela representa o elemento terra, por ter essa coisa da conexão com aquilo que é material, né? Ela tem essa coisa de cortar, ela também está representando aí o elemento ar, mas ela também representa principalmente o elemento terra, por estar aí relacionada mais a essas coisas materiais. Em seguida, nós temos a colher de pau, que é como uma colher normal que nós utilizamos na cozinha mesmo, para fazer banhos, para misturar poções. Então aí nós estamos utilizando da colher de pau com uma finalidade muito semelhante à varinha. Por falar em varinha e instrumentos mágicos, uma coisa muito interessante e curiosa é que antigamente, por volta do final da Idade Média e um pouco antes, as bruxas, para não deixarem claro que eram bruxas, ao invés de varinhas, tinham vassouras. Elas utilizavam de suas vassouras como varinhas, né? Utilizavam o cabo de suas vassouras como uma varinha para despistar a caça, né, que estavam sendo realizada às bruxas. Então, elas tinham esse hábito de estar utilizando a vassoura com essa finalidade, como se fosse uma varinha. E também uma coisa muito curiosa é que a vassoura, tornando um pouco, vamos falar mais um pouco sobre ela, que ela era utilizada para montar mesmo, as bruxas montavam nas vassouras para poder comemorar uma boa colheita, principalmente durante o outono, mas também em outras épocas ou em outras estações. Eu também vou fazer um vídeo falando só sobre isso mais pra frente. E ela simboliza o divino, mas ela também é principalmente um símbolo feminino. E, como eu disse anteriormente, nós utilizamos ela para estar varrendo o mal. E nós temos uma coisa que representa o elemento ar e o éter, né, o espírito, o quinto elemento, que é o Grimório. Esse aqui é o meu Grimório. Ele tá meio detonadinho, mas ele é mais para anotar coisas, então vai de você utilizar um caderno comum, uma agenda. É mais realmente para você estar anotando feitiços que você deseja fazer. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu. Então aqui eu desenho símbolos mágicos, eu coloco feitiços nele, eu coloco poções. É um caderno comum, mas que eu utilizo aí para estar anotando as minhas poções, né? Para estar anotando esse tipo de coisa no geral. Ele ainda não está completo, tem muita coisa ainda que eu posso estar escrevendo nele, que eu pretendo escrever nele, mas qual que é a finalidade do Grimório? O Grimório, ele é utilizado para nós realmente estarmos escrevendo feitiços, poções, rituais que nós desejamos fazer. E também ele é ótimo para consulta. Quando você, de repente, tem uma informação importante em algum livro ou em algum lugar que você está lendo, uma informação relacionada à magia, e você pode estar anotando nele para depois você estar consultando. Então, ele é muito prático quanto a isso. E nós temos também o livro das sombras, que eu não tenho o livro das sombras, mas ele tem a finalidade de você aí estar escrevendo nele todas as poções, feitiços, rituais
todos os chás que você faz e que deram certo. Então, tem também uma certa tradição, digamos assim, de você escrever essas coisas no seu livro das sombras e não mostrar para ninguém. O ideal é que ele seja apenas para você e depois você pode, quando desejar, passar para frente, né? Mas é interessante que enquanto você não finalizar ele e até um pouco depois, você guarde ele, porque ele é é uma coisa muito mais assim poderosa para você estar aí colocando o seus rituais, as suas poções, seus chás que derem certo. Então, é aquela coisa que é assim mais garantido, tipo, fiz, né, testei e deu certo. Então, é interessante você estar utilizando ele com essa finalidade. Entretanto, algumas pessoas usam ele como diário para estar colocando aí sonhos ou possíveis vidências, para estar também relatando suas experiências com rituais, com feitiços, o que você sentiu. Mas o livro das sombras geralmente é voltado com essa finalidade, né? De você colocar aquilo que você fez, testou, deu certo. E aí nós temos o Diário Mágico, que o livro das sombras e o Diário Mágico, assim como o Grimório, representam o elemento ar, que é toda essa questão mais do intelecto, né? E ele é, como eu falei anteriormente, assim como o livro das sombras, né? Mas ele é muito mais voltado para você estar aí anotando as suas experiências mágicas, aquilo que você sonha, aquilo que você está sentindo quando você faz determinado feitiço, ou o que você sentiu quando tomou determinado chá. Então aí ele é muito interessante para estar relatando as suas experiências mágicas mesmo. Muitos desses instrumentos nós vemos em filmes e em séries sendo retratados, e eles têm finalidades às vezes semelhantes ao que é representado, mas boa parte das vezes não. Em filmes, por exemplo, principalmente, nós vemos o chapéu como se fosse apenas um adereço, né, um acessório, mas ele tem também essa questão da, do uso mágico, né? Então, boa parte do que nós vemos sendo utilizado por bruxas em filmes tem aí essa finalidade, né, de estar sendo utilizado realmente para nós alcançarmos algo que nós desejamos. E tudo isso, né, tem que ser utilizado realmente com muita sabedoria, porque alguns com bastante cuidado, principalmente velas e o caldeirão, né, para aí não estar causando incêndios, são itens um pouco perigosos de você estar utilizando sem cuidado. Então, tendo todos esses elementos, todos esses itens mágicos, que não é obrigatório você ter todos, ou mesmo não tenho. Então, você pode aí estar utilizando-se desses elementos, desses instrumentos, objetos, como queira chamar, embora o nome certo seja instrumentos, né? Você pode estar utilizando eles para transformar a sua realidade, para alcançar aquilo que você deseja, né? Então, é muito importante nós estudarmos sobre a finalidade de cada um, utilizarmos cada um deles com sabedoria. A varinha, por exemplo, não é legal você ficar
brincando com ela, ficar apontando para as coisas. Ter toda essa questão de respeito. Quando você for pegar algum instrumento, quando você for fabricar, né, algum instrumento mágico com elementos da natureza, é importante você estar agradecendo a natureza por te disponibilizar aquilo, por disponibilizar essa matéria-prima para você estar fazendo isso. Em qualquer ritual, feitiço ou poção, é importante você estar agradecendo a natureza por ter te disponibilizado essa matéria-prima para você estar alcançando aquilo que você deseja, né? Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo que ensina a como fazer uma varinha. É muito divertido, é uma atividade assim muito interessante. Quando eu fiz a minha foi muito bom, foi assim, você sente uma questão energética quando você está fazendo todas essas coisas, quando você está fabricando o seu próprio instrumento mágico, porque ali você vai estar depositando a sua energia nele. Então, a principal coisa que nós devemos nos lembrar é do respeito à natureza, porque nós estamos utilizando, né, de elementos dela para aí estar transformando a nossa realidade. Então, o respeito na magia natural é a base de tudo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem está aí assistindo a live, quem está assistindo depois também a live. E realmente gratidão por assistir. Obrigada pela paciência de vocês, porque tivemos esse problema técnico, né, com relação à conexão com a internet. E muito obrigada novamente por ter assistido até aqui. Tenham uma boa noite e até a próxima.